Hoje eu vou fazer uma questão que é bem interessante para ver uma mudança de padrão nas questões do Enem em um aspecto específico. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel, aqui no canal do professor Felipe, meu querido colega já de longa data, digo isso com muito orgulho. Por sinal, clica aqui no canal dele, dá uma olhada nas minhas outras aulas, dá uma olhada nas lives dele, nos outros vídeos dele, tem bastante material aqui, totalmente de graça. Se tu quiser uma ajuda pro Enem, se tu conhece alguém que precisa de uma ajuda, manda. Aqui embaixo também tem o Instagram do Felipe e o link da nossa plataforma. Mas, sem mais delongas, vamos para essa questão que já de cara, já de prima, vai dar para ver por que é uma questão que tem um padrão um pouquinho diferente, tá? E sem mais delongas, né? Mais delongas não, eu sempre falo que a gente sempre começa pelo enunciado. Dá uma olhadinha no tamanho da criança. De cabeça, eu não vou lembrar de nenhuma outra questão que tenha um enunciado tão grande. Como eu fiz todas as questões do Enem, não que necessariamente eu lembre do texto de todas elas, só de algumas, né, que são as mais difíceis, mais recorrentes, eu não vou poder cravar que esse é o maior enunciado da história do Enem desde 2009, né, do novo Enem. Nem tão novo assim, mas, assim, ó, dessa prova e das mais recentes, assim, das mais recentes não chega nem perto disso aqui, tá? Vamos ler o enunciado, entender o que ele tem de diferente e depois ver como é que a questão, digamos assim, se encaixa. Isso não é necessariamente um problema, tá? Eu não tô aqui querendo apontar que a questão é boa ou ruim por causa do enunciado. O objetivo disso, até que eu achei interessante pegar essa questão, foi para mostrar que a prova foi mudando. A prova foi se aperfeiçoando, foi ficando, digamos assim, com a sua identidade, manifesta, obviamente, nas suas questões, e aqui é um exemplo de algo que mudou. Não acontece mais isso, ou é muito raro de acontecer isso, tá? Realmente, assim, quem tá acostumado a fazer prova do Enem, prova de linguagem especificamente, né, tô falando, salta aos olhos um enunciado tão gigantesco. Vamos pro enunciado. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se que o texto da ABI, que, seguinte, ó, eu acho que dava para, tipo assim, ó, isso aqui normalmente seria a parte de um texto. Tipo assim, texto 2 ou alguma outra coisa do tipo assim, uma continuação do que seria esse anúncio aqui, tá? Mas, ficamos tranquilos que não é uma coisa que causa um grande problema, porque tá tranquilo aqui nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, que combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa e cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação do empreendimento e do texto da ABI, que, curiosamente, a gente tem uma habilidade que fala entre recursos verbais e não verbais, tá? Mas aqui a gente tem o caso onde aparece o termo e a habilidade dessa questão é a habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Não é a primeira vez, tá, que a gente tem palavras de uma habilidade em questões de outra. Mas isso é raro de acontecer. Não é a primeira vez, essa não é a única vez que aconteceu isso, mas também não é uma coisa que é muito raro, tá? E vai fazer bastante sentido ser dessa habilidade 4 e não ser necessariamente da habilidade, só para não falar o número errado aqui, 21, tá? A questão é a seguinte, repara que fala aqui em elementos verbais e não verbais. Só que, ó, para se abordar a relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. A questão é que a pergunta
é sobre a relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. A pergunta não é sobre os elementos verbais e não verbais. E normalmente, quando é habilidade 21, o foco vai estar nesses elementos verbais e não verbais, tá? Bom, eu li o enunciado, o próximo passo seria ler o texto, né? Se bem que, obviamente, o centro vai ser isso daqui. Ó, a gente tem uma pessoa com a boca aberta, provavelmente num ato de falar, ou de comer, ou de vomitar, mas deve ser de falar, né? E o texto. Se a informação não chega, a opinião não sai. Essa é a moral da história. Se a informação não chega, a opinião não sai. Liguei a luz novamente, né? Tinha dado um probleminha elétrico aqui, eu ignorei, segui, né? Porque seguiu a gravação, mas aí eu vi que eu tava completamente azul ali na imagem. Agora eu já tô mais normal. Então, se a informação não entra, a opinião não sai dentro da cabeça da pessoa. ABI, 1º de junho, dia da imprensa. O vasto comentário do enunciado. Então, a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação depende o texto da ABI que dá uma olhada nas alternativas. Pausa, já vou dar o gabarito. Pô, de certa forma, né? É totalmente dispensável, né? Esse começo aqui. Não tem nada a ver, mas enfim, né? Foi para ajudar o aluno. Acaba ajudando, eu acho, quem tá fazendo, do que causando problemas. O gabarito dessa questão depreende-se dessa relação, olhando aquilo ali, do texto da ABI, que é aquele texto de cima, não o enunciado, que é gigante, que para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Isso aqui é questão antiga, né? Hoje seria a informação verídica, a informação confiável, verificável, né? Esse tipo de coisa. E, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Se a informação não chega, a opinião não sai. Ou seja, não tem informação, não tem opinião. Tranquilo. Vamos agora olhar as alternativas todinhas, para deixar tudo bem no seu lugar. Depende do texto da ABI que, alternativa A, para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Não, é o contrário. Por mais que muitos órgãos de imprensa transformem opinião em informação, afirmando coisas que, sim, não se sabe de onde tiraram. Mas, enfim, vou tentar não falar da realidade, falar mais sobre o nosso textinho, nossa questão. B, para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Não, ela deve transmitir a informação. E também democratizar não está muito no nosso texto, né? Nem no texto, nem no enunciado, que é um baita texto. C, para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Não, a sociedade deve lutar por uma democratização da informação e o cidadão deve ter acesso à informação para formar sua opinião e posteriormente expressar. Para poder ter uma opinião para expressar, né? D, para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Não, também não. Bom, moral da história, questão diferente, questão fora do padrão, as próprias alternativas, né? É tipo assim, moral da história. E daí tem 5 morais da história estranhas ali, 4 estranhas, uma correta, né? Bom, se tu achou interessante essa explicação histórica do Enem, curte o vídeo, compartilha, te inscreve no canal, manda o canal para quem precisa, né? Se tu acha interessante estudar o Enem dessa forma, confere o link aqui do nosso curso, que é o nosso trabalho mais extenso, com bastante aula, bastante material. E também tem o Instagram do Felipe, que tem mais informações sobre o curso e mais informações em geral sobre o Enem e muito material que pode te ajudar no teu estudo. Obrigado e até o próximo vídeo.